Olá, pessoal. É, Hoje a videoaula será sobre a reflexão da luz e espelho plano, tá? Assunto do segundo ano. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber o que é reflexão da luz. Nos slides passados, a gente viu que a reflexão da luz, pessoal, nada mais é do que um fenômeno que acontece com ela quando ela bate no obstáculo e volta para o mesmo lado de onde ela veio. Então, por exemplo, aqui, ó, a lâmpada, né, a lanterna aqui no caso, emite os raios de luz, ele bate nessa superfície e essa superfície reflete esses raios de luz. Isso é chamado então de reflexão da luz. Isso acontece direto com a maioria das superfícies dos objetos que estão à nossa volta, tá? Bom, nós temos dois tipos de reflexão da luz. A reflexão difusa, que é aquela onde a superfície não é 100% polida, não é lisa. E o que acontece nessa superfície, então? Acontece a reflexão difusa, ou seja, quando o raio de luz bate aqui, ele não vai ter um caminho pré-determinado. Ele pode espalhar mais, ele pode espalhar menos, tá? E é graças a essa reflexão difusa que a gente consegue enxergar a maioria dos objetos. Porque, primeiro, esses objetos nem todos são fontes de luz primária, a gente já viu isso, são fontes de luz secundárias, ou seja, não tem luz própria. Para a gente poder enxergar eles, eles dependem da iluminação de uma outra fonte de luz, de uma outra fonte, no caso a fonte de luz primária, que ela tem que jogar esse raio de luz. Como a superfície não é lisa, esse raio de luz vai ser espalhado, com certeza um desses raios de luz atinge o seu olho, que é onde você vai conseguir enxergar o objeto perfeitamente. A reflexão regular, ela já vai acontecer onde a superfície é polida, lisa, completamente. No caso de espelhos, tá? Porque o raio de luz, quando ele vem, bate, ele já vai ter um caminho pré-determinado, de maneira que os raios refletidos têm que ficar paralelos igual aos raios incidentes, coisa que não acontece aqui na reflexão difusa, tá? Então a reflexão regular acontece mais em superfície lisa, polida, ok? Bom, quais são as leis da reflexão? Então vamos lá, são várias, são duas aqui basicamente, ó. Quando o raio incidente, que é o raio de luz que saiu da fonte de luz primária, bate na superfície polida, o que vai acontecer? Esse raio de luz vai ser refletido. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que desenhar uma reta imaginária chamada de reta normal, e ela é perpendicular. Para que a gente desenha essa reta normal? Para a gente poder descobrir dois ângulos importantes, que é o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Então, o ângulo de incidência é formado com o raio incidente e a reta normal, e o ângulo de reflexão é formado com a reta normal e o raio refletido. Para ser as leis da reflexão, quais são? Ó, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. É obrigatório esses ângulos serem iguais, senão não é reflexão. Outra coisa para ser reflexão: o raio incidente e o raio refletido tem que estar do mesmo lado de onde eles vieram. Não pode estar do lado de baixo aqui, ó. Tem que estar no mesmo meio. Se aqui é o ar e aqui é o vidro, então os dois raios têm que estar sempre no mesmo meio. Então essa é a segunda lei da reflexão. Então a primeira é que os ângulos têm que ser iguais, o ângulo de incidência e de reflexão, e que os raios incidentes e o raio refletido têm que estar no mesmo meio, tá? Bom, aí aqui tem um exemplo muito clássico, a gente poder calcular, por exemplo, aqui, ó, qual é o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão. Então, o raio de luz veio, bateu na superfície no espelho, refletiu, aí falou para mim que esse ângulo formado entre o raio incidente e o espelho é de 40 graus, falou isso que é para mim. Então, para você calcular o I, lembrando que esses ângulos são complementares, tem que dar 90 graus, então 40 mais esse ângulo I tem que dar 90, então o ângulo I só pode valer 50. Automaticamente o R também tem que valer 50, porque de acordo com a lei da reflexão, o R tem que ser igual ao I, e esse ângulo de K são opostos pelo vértice, então aqui também vale 40 graus, tá? Aí aqui são os fenômenos da reflexão, depois você dá uma lida nesses exemplos aí, tá? Aqui tem um outro exemplo falando que o ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido vale 80 graus. Então, quando a gente traça a normal, a gente divide aqui 40, aqui 40. Então, o ângulo de incidência é 40 e o ângulo de reflexão 40. Então, se aqui vale 40, aqui vale 40, aqui tem que valer 50, porque a soma tem que dar 90. E aqui também tem que valer 50, porque 40 mais 50 dá 90, que são ângulos complementares. Então, o ângulo θ, que é o ângulo formado aqui que está procurando, ó, o ângulo formado entre o raio refletido e a superfície, é este K, ó. Então aqui vale 50 graus, olha lá. Ok?
Bom, agora o espelho plano. Como é que funciona o espelho plano, pessoal? O espelho plano é aquela superfície, né, 100% polida, lisa, tá? Onde a luz vai ter que bater e vai ter que refletir esse raio de luz. Tá, e onde que a gente forma a imagem? Onde que a gente vê a nossa imagem através do espelho plano? Ela é formada sempre atrás do espelho, pelo prolongamento dos raios refletidos. Então, qual que é o fenômeno que está por trás do espelho plano na hora de formar as imagens? É a reflexão da luz, e a reflexão regular, porque como o espelho é uma superfície lisa, né, polida, então ele não pode ser reflexão difusa. Por isso que quando a gente chega na frente do espelho, a gente não consegue ver tudo à nossa volta, por causa da reflexão regular. Não, se fosse reflexão difusa, a gente conseguiria ver muita coisa, tá? Mais para frente a gente vai voltar a falar nisso aí. Então vamos lá. A formação das imagens no espelho plano. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um espelho plano aqui embaixo. Aí o A é como se fosse uma lanterna emitindo os raios de luz. Esses raios de luz batem no espelho, sofrem reflexão. Cada um segue seu caminho aqui paralelo, basicamente. E se a gente prolongar o raio, esse aqui é o raio refletido, se a gente prolongar ele aqui embaixo, se a gente prolongar esse outro raio refletido aqui, a gente prolongar esse outro raio refletido, vocês vão ver que vai dar um ponto aqui comum. Então, esse ponto comum, esse A', é o seguinte, é a imagem do ponto A. Então, se você está aqui nessa parte, o observador, olha o olho do observador, você vai estar vendo esse objeto aqui dentro do espelho, tá? Então, a imagem é formada dentro do espelho plano por causa da reflexão, por causa dos prolongamentos dos raios que foram refletidos, ok? E lembrando que é sempre uma reflexão regular e não difusa, tá? Bom, características da imagem. Como que funciona, como que a gente vê as imagens no espelho plano, tá? Cuidado, o espelho plano é aquele ele é reto, tá? Ele bem reto mesmo na parte refletora, ele não pode ser curvo. Tá? Ele não pode ser estufado para fora nem para dentro, porque aí vai ser os espelhos esféricos que a gente vai estudar depois. Então, essas características são fundamentais. Se você não entender isso aqui, você vai ter dificuldade de resolver exercícios. Então, vamos lá. São 5 características da imagem formada por um espelho plano. Então, vamos lá. Primeira, a imagem é sempre virtual. O que é uma imagem virtual? Que ela é formada atrás do espelho. Então, aqui, ó, o objeto, a pessoa está aqui na frente do espelho. Sempre onde tem esses tracinhos quer dizer que é a parte de trás do espelho. Então, vamos lá, um espelho plano, ele não é curvo, tá? Espelho plano. Então, o objeto chegou na frente do espelho, a imagem dele vai estar lá dentro. Então, essa imagem ela é chamada de quê? Imagem virtual. Então, todo espelho plano só forma imagens virtuais, ou seja, dentro do espelho. Segundo, a imagem é simétrica, ou seja, na mesma distância do objeto. Então, ou seja, se você está aqui 10 centímetros do espelho, a sua imagem lá dentro também tem que estar a 10 centímetros do espelho, tá? Terceira característica, a imagem terá o mesmo tamanho, ou seja, o espelho plano não pode aumentar e nem diminuir a sua imagem, coisa que acontece no espelho esférico, tá? O espelho esférico arredondado, a gente vai ver que tem hora que a imagem fica maior, fica menor, isso é mais para frente, nos próximos slides. Próxima matéria depois. Bom, quarta, a imagem é sempre direita ou direta, ou seja, o que significa isso? Que ela é sempre formada de cabeça para cima. Então, o espelho plano, ele nunca pode formar uma imagem de cabeça para baixo. Aí você vai falar assim, mas tem espelho que forma imagem de cabeça para baixo? Tem, os espelhos esféricos, o espelho côncavo, a gente vai estudar ele tem umas imagens de cabeça para baixo, tá? Mas o espelho plano, que a gente está estudando agora, não. Quinta, a imagem enantiomórfica. O que é imagem enantiomórfica? É que era com o lado direito trocado com o lado esquerdo. Olha aqui no desenho, ó, a mão direita do pica-pau. Na hora que você olha a imagem lá dentro, a mão dele parece que é a mão o quê? Esquerda, ou seja, foi trocado o lado. Por que isso acontece? Por causa da simetria da distância do objeto ao espelho e da imagem ao espelho. Então, olha para você ver. O ponto A está nessa distância do espelho. Então, a imagem do ponto A está nessa distância. Eu desenho lá. O ponto B está dessa distância do espelho. Então, a imagem do ponto B também está nessa distância. Tem que ser igual. O ponto D está nessa distância. Então, a imagem do ponto D está na mesma distância. O ponto C está nessa distância do espelho. E a imagem do ponto C também está na mesma distância. Se a gente for ligar os pontos, você vai perceber que trocou aqui, ó. Esse lado de lá, do lado de cá virou para o lado de lá, estava de fora virou para o lado de dentro, ou seja, é por causa da simetria que as imagens são formadas é que o espelho plano inverte o lado direito com o lado esquerdo. Já repararam que a palavra ambulância é escrita no carro de trás para frente, pessoal? Por que isso? Porque se você tiver no seu carro na frente,
da ambulância, na hora que você olhar no espelho central, cuidado, o espelho central do carro, não o lateral. O espelho central, aquele espelho central é um espelho plano. Então, na hora que você olhar por ele, você vai ver a ambulância, a palavra escrita corretamente. Aí, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Dar passagem para a ambulância, ok? Então, por isso que a palavra ambulância é escrita de trás para frente no carro, tá? Por causa disso. Bom, continuando. Campo visual de um espelho plano. Como que a gente define o campo visual de um espelho plano? Isso depende de dois fatores. O comprimento, o tamanho do espelho. Porque quanto maior o tamanho do espelho, mais coisa você vê à sua volta. Tá? E a posição que você está em relação ao espelho. Então, essa posição e o tamanho do espelho são fundamental para você ver o campo visual, ou seja, quais são as coisas que você consegue enxergar através daquele espelho. Então, vamos lá, o que a gente tem que fazer? Nós vamos passar o ponto P, no caso, que seria você aqui, ó, o seu olho, para trás do espelho de forma simétrica, essa mesma distância. E a partir desse ponto P, a gente vai traçar os raios de luz pontilhado, que aqui é a parte de dentro do espelho, e só depois a gente faz a linha contínua, pegando quem? As extremidades do espelho. Por isso que o tamanho do espelho faz diferença. Então, ou seja, tudo que está nessa parte aqui, ó, é o meu campo visual, ou seja, tudo que está nessa região aqui eu consigo enxergar dessa posição em relação a esse espelho, ok? É assim que a gente trabalha com o campo visual de um espelho. Número de imagens formado por dois espelhos planos. Vamos lá. Se a gente pegar dois espelhos planos e colocar eles formando um ângulo alfa entre eles aqui, ó, a gente vai ver um certo número de imagens, tá? Desse objeto. Aqui no caso, 1, 2, 3, 4. Estou vendo 4 imagens. Por que isso acontece? Porque a gente tem dois espelhos planos formando um ângulo alfa entre eles, ó. E esse ângulo alfa ele é fundamental para você descobrir quantas imagens vai ser formadas. Dá para a gente calcular isso. À medida que a gente vai fechando os espelhos, diminuindo o alfa, o n, que é o número de imagens, vai aumentando. Tá? Então o alfa vai ser o ângulo que tiver aqui, o n é o número de imagens, 360, por quê? Porque no caso que deveria ser, se fosse aqui, ó, seria uma circunferência completa e o ângulo completo de uma circunferência é 360. Menos 1, por que menos 1? Porque você vai ter um objeto que tem que ser colocado na frente do espelho para poder produzir as imagens, senão não faz sentido. Aí você fala assim, mas se no exercício tiver dois objetos, aí vai me pedir um número de imagens. Você vai trabalhar como se fosse apenas um objeto, porque você não pode mudar a forma, colocar aqui menos 2, menos 3, coloca só menos 1. Então você vai calcular como se fosse um objeto na frente dos espelhos. Caso tenha mais de um objeto, basta multiplicar o resultado do n pelo número de objetos que está na frente dos dois espelhos. Tá? Então você sempre faz como se fosse 1. Lembrando que diminuiu o ângulo alfa, aumenta o número de imagens, inversamente proporcional, tá? Ó, aqui tem uns exemplos pra gente poder ver rapidão. Ó, aqui tem dois espelhos formando 90 graus, o raio de luz veio e bateu ali, sofreu reflexão, veio e bateu aqui embaixo, sofreu uma outra reflexão, tá? Aí aqui, ele quer que a gente calcule aqui, por exemplo, ó, esse ângulo θ1, esse ângulo θ2. Aí você vai, né? Isso aqui, ó, é o seguinte. Aqui é mais fácil de a gente fazer, ó. A esse ângulo de cá, ele vale 60 graus, porque ele é oposto pelo vértice. Então, se você analisar toda a figura, tem que dar 180. 60 mais 60 é 120. Para 180, então esse aqui tem que valer 60 graus, olha lá. Aí agora você vai observar que tem um triângulo retângulo. A soma interna dos ângulos, ó, a soma interna dos ângulos de um triângulo, retângulo, equilátero que for, dá sempre 180. Então você já tem aqui, ó, 60 com mais 90, 150. Então 150 para 180, esse aqui vale quanto? 30. Se aqui vale 30, aqui também vale 30. 30 com 30 é 60. Para 180, falta quanto? 120. Então pronto, descobri os ângulos. Agora olha esse outro exemplo aqui, ó. Um estudante chegou com a palavra escrita Unesp na camisa dele na frente de um espelho plano. De que forma a imagem deverá ser escrita? Então você vai começar de trás para frente, ó. Começa com o P, porque o P era a última palavra a última consoante da palavra. Então, ou seja, começa por ela. E tem que inverter ela lá. O P ficou invertido. O S, depois você vai inverter ela, ó. O E, inverte. O N, inverte. E o U, inverte. O U não tem como inverter, porque não tem como mesmo, né? Então, a palavra Unesp vai ficar escrita desse jeito que o estudante vai ver. Tá. Suponha que a inscrição esteja a 70 centímetros do espelho. Então, vamos lá. O cara está a 70 centímetros do espelho. Tá. E cada letra da camisa tem 10 centímetros de altura. Então, qual a distância da inscrição até a imagem? Aqui, ó. Qual a distância da inscrição que o cara está até a imagem? Lembrando que
a imagem do cara, se ele está a 70 centímetros do espelho, a imagem lá dentro também está a 70 centímetros. Então, a distância do escrito até a imagem lá dentro, você tem que somar 70 mais 70, 140 centímetros. E o tamanho das imagens? Como o espelho plano não pode aumentar a sua imagem, então tem que continuar 10 centímetros. Ok, gente? Bom, continuando. Aqui do campo visual, que ele passou o ponto O para trás, traçou os raios de luz, ou seja, desse ponto e em relação a esse espelho, quais são os pontos que o observador enxerga? Só o C, o B e o A, tá? Esse aqui é o mais difícil dos exemplos que vocês vão ter que resolver uma questão dessa lá no PET. Então, olha aqui, ó, uma árvore de 4 metros de altura, um rapaz que está aqui na frente de um espelho. Ele quer saber qual vai ser o comprimento desse espelho de forma que ele consiga enxergar toda a árvore atrás. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. O sol é como se o sol estivesse aqui, jogasse o raio de luz, batesse na copa da árvore, essa copa da árvore vai jogar esse raio de luz no espelho, esse espelho vai refletir o raio de luz de volta no olho do rapaz. Mesma coisa na parte de baixo, ó, o raio de luz veio do sol, bateu na parte de baixo da árvore, bate no espelho, bate no olho do rapaz. O que a gente vai ter que fazer? Prolongar esses raios de luz refletidos para a gente poder ver que a imagem da árvore está aqui dentro do espelho, a parte de dentro do espelho. Aí agora a gente vai ter dois triângulos aqui, ó, um petitinho e o grandão. Então, a gente faz semelhança de triângulo, igual a gente fez na câmara escura. Então, olha lá, ó. Vamos pegar a base desse triângulo petitinho, que é o X, com a base, com a altura. Ele pegou base com altura. Ele pegou base do triângulo petitinho e a altura do triângulo petitinho, que é os 2 metros aqui embaixo, ó, que a pessoa está do espelho, tá? Agora ele pegou a base do maior, que é 4, e a altura do triângulo maior. A altura do triângulo maior, esse aqui tudo, é o 6 mais 2, que dá 8. Então, ou seja, quanto que vale esse x? Qual vai ser o comprimento do espelho para ele poder ver totalmente a árvore, quando ele está a 2 metros do espelho? 1 metro. Então, se esse espelho não tiver 1 metro de comprimento, essa pessoa não vai conseguir enxergar totalmente a árvore, tá? Tem uma questão dessa lá no PET para resolver, tá? Aí aqui tem outros exemplos, tá? Eu não vou ficar tocando muito nesse assunto aqui sobre os espelhos, só vocês acompanhar a resolução que vocês vão conseguir entender, tá? Aí tem aquela para usar a fórmula 360, tá? Isso aqui mais é matemática. Eu espero ter ajudado vocês, tá? E até a próxima aula.